Seja muito bem-vindo ao podcast Seja Livre. Eu sou Jorge Penteado, mentor especializado em auxiliar pessoas a darem sentido às suas vidas, a fazerem com que elas possam crescer na direção da abundância e poder usufruir de tudo aquilo que o Criador nos promete. Não há limites, não há barreiras para isto, mas nós precisamos saber compreender corretamente como vamos ter este crescimento constante, progressivo, para o encontro de nossa essência, ou seja, o Espírito. O tema de hoje que será abordado é Dê sentido à sua vida. Na série Seja Livre, nós vamos trazer uma série de temas como este que estamos vendo hoje, Dê sentido à sua vida, sempre baseado em constatações científicas, sempre baseado em pesquisas feitas em vários pontos do mundo e que hoje nos ajudam a entender de que maneira a religião no passado, que não tinha sustentação que muitos cientistas esperavam, agora está em convergência com tudo aquilo que a ciência está preconizando. Nós vamos tratar aqui da espiritualidade, mas com o viés da ciência. Porém, não há contradição em momento algum com o que os religiosos colocam à nossa disposição para estudo. Importante salientar é que, de fato, nós precisamos estar cada vez mais crescendo para buscar esta abundância prometida a todos nós pelo Criador. Esta oportunidade que estamos trazendo, ela não visa trazer a você promessas de que você vai obter bens materiais, que você vai ficar uma pessoa com uma quantidade grande de dinheiro, ou de ouro, ou de qualquer outra coisa material que você deseja ter em sua vida. Na verdade, ela não impede que, como consequência, você até obtenha o bem material, mas você precisa ter uma visão mais abrangente, uma visão holística, de onde você deve entender que você é parte de um todo. E por isto você tem que estar sempre muito bem em todas estas áreas do todo. E esta área relativa à parte de riquezas, ela é apenas uma. E não adianta nada nós estarmos bem em apenas uma área em nossa vida e termos um vazio em nosso coração, em nosso interior, que nos deixa cada vez mais pensativos com relação ao que está dando de errado em minha vida. É aí que eu posso auxiliar vocês. Poderão ter, sim, muita riqueza material? Sim, mas como consequência de se abranger alguma coisa muito maior. E é isto que eu estou trazendo para vocês. É um programa. E este programa, como disse, não tem cunho religioso em momento algum. É todo baseado na ciência. Esta é a oportunidade que temos de sermos tirados da ignorância. Ignorância aqui, não com aquele aspecto relativo a uma pessoa ignorante do modo não bom da palavra, mas sim de nos tirar da ignorância com relação a nos trazer a compreensão de como nós podemos desenvolver esse crescimento em nossa vida e aplicá-lo para que a gente possa então ir em direção à tão propalada abundância que eu já citei várias vezes aqui neste podcast. Se você que está me escutando entender, compreender, como disse, esses processos que são de fundo científico e aplicá-los em sua vida, não há como não ter resultados muito surpreendentes, muito maiores do que aqueles que você coloca na sua mente através de barreiras que você tem desde quando você se desenvolveu, lá na época em que você estava em casa, se desenvolvendo com sua família, posteriormente na escola, posteriormente na sociedade. Enfim, nós vamos derrubar barreiras, nós vamos, através desses processos,
fazer com que você entenda que, de fato, tudo o que você deseja, você pode alcançar. Vou citar aqui algum caso de alguns mentorados que passaram por mim, que pura e simplesmente não sabiam como definir objetivos em suas vidas, ou seja, dar sentido para a sua vida. Isso significa que a pessoa, ela fica bitolada, ela fica presa dentro daquilo que ela conheceu, ou em bancos escolares, ou que a vida o trouxe, e não sabe que ela deve e pode estar crescendo continuamente e de maneira progressiva. Então, ao aprenderem o que significa colocar um objetivo em suas vidas, estes mentorados tiveram resultados esplendorosos e estão numa crescente, porque, como disse, nós estamos falando de um programa, nós não estamos falando aqui de um curso. Programa é algo que traz um processo que você vai aplicar para a sua vida até o final da mesma. É como você escovar os dentes diariamente. Isso é salutar. Este processo, a grosso modo, pode ser comparado a isso. Você precisa criar o hábito de usar este processo. Gostaria de comentar também que muitos dos mentorados aos quais eu tive acesso e tenho acesso ainda hoje, são pessoas que passaram a compreender que as verdades que possuem dentro de si e que formam a personalidade que eles têm, vêm de verdades de outras pessoas. Como disse um pouco antes, nós, quando crianças, nós ficamos olhando para os nossos pais e nós temos tendências a absorver o que eles fazem como verdades. Será que isso é um fato que a gente pode levar realmente em consideração? Pior que isso, nós podemos depois passar para as escolas. Nós vamos ter todo um aprendizado nas escolas. E uma vez mais, as pessoas vão te passar uma série de verdades que são válidas para aquele momento, para aquele tipo de conhecimento que você está adquirindo. Mas o que fica faltando na escola é ensinar você a pensar, a buscar ter discernimento nas coisas e fazer com que você realmente faça a diferença. E talvez comece a mudar aquelas verdades que você tem hoje, hábitos que você tem hoje, mas que não são mais adequados à situação que nós estamos vivendo hoje. Então, esses mentorados, a partir do momento que conheceram e compreenderam como essas coisas funcionam, começaram então a se preocupar em usar uma das faculdades que o Criador deixou para nós, que é o raciocínio. E através do pensamento começou a mudar verdade sobre verdade e hoje estão com uma vida muito diferente do que aquelas que viviam até então. Eu mesmo, após conhecer todo este processo, passei a dar sentido à minha vida. E olha, eu procurei muito por isso. Eu passei por vários vales em que tinham problemas existenciais a serem tratados. Mas como nunca havia sido mostrado a mim, eu não tinha a compreensão de que nós somos seres pensantes, que nós podemos analisar cada uma das verdades que praticamos e podemos até mudá-las se encontrarmos situações que possam nos atender melhor. É algo que você precisa levar em consideração. Muitas vezes você tem verdades que você ainda utiliza, mas você nunca as questionou e elas podem estar totalmente inadequadas para este momento que você vive. Já há algum tempo que eu passei a trabalhar diariamente com pensamentos sobre como estar interrogando estas verdades que tenho, muita coisa foi trocada, muita coisa está acontecendo e a minha vida está realmente hoje estabilizada. Eu tenho uma vida que eu considero já com abundância. Eu estou olhando para o todo. A minha visão não é uma visão de uma única área da vida, é de todas. Deve existir uma harmonia, porque nós somos partes de um todo. Este todo tem que estar muito bem, para que a gente possa estar assim como ele, muito bem também. Ora, durante muito tempo em que eu conversava com os mentorados,
eu ouvia frases que simplesmente colocavam obstáculos para que eles crescessem ou dessem atenção ao programa. Por exemplo, uma delas é: eu não tenho tempo para me dedicar a mais alguma coisa na minha vida. A minha vida é muito atribulada e, por ser assim, eu não vou usar mais do meu tempo para coisas novas que não me fazem sentido a princípio. Na realidade, é exatamente o oposto. O que pode fazer mais sentido na sua vida é você dedicar o seu tempo de maneira em que você tenha planejamento, que você tenha decisões claras, que você tome ações logo após essas decisões, que você dê prioridades naquilo tudo que você faz. Enfim, você pode fazer a gestão do seu tempo e crescer muito mais. E muito provavelmente não vai precisar deixar de fazer muitas das coisas que você faz hoje, mas precisa ter foco. Isso realmente te leva a crescer, isto te leva à abundância, isto te leva à sua essência, o espírito? É esta pergunta que fica. Outra frase que eu ouvi muito é exatamente uma frase em que a pessoa diz assim: tudo que eu quero na minha vida eu posso ter. Eu creio nisso porque eu sou uma pessoa que tem um excelente salário, ou sou um grande empreendedor, e a casa que eu quero eu tenho, os carros que eu quero eu tenho, eu viajo quando eu quero, eu faço tudo quando eu quero, no momento exato da minha vontade. Muito bem, isto não significa que você esteja num crescimento na busca da sua essência, do espírito. Por que não significa? Porque se você fica fazendo apenas as coisas que você sempre fez, os seus resultados serão sempre os mesmos. Na realidade, você está numa zona de conforto e você precisa sair desta zona de conforto para crescer. A zona de conforto nos leva ao contrário do crescimento, nos leva à desintegração, nos leva a não achar mais graça na vida. Vai abrir um vazio no seu interior e você vai acabar tendo desilusão com uma série de coisas. Você precisa dar sentido à sua vida. Você precisa ter objetivos claros que vão te levar cada vez mais na busca da tua essência. Finalmente, tem mais uma frase que também ouvi demais, que essa é uma das mais propaladas por vários dos mentorados no início do processo. Eu hesitei porque eu achei que este programa é algo que custa muito dinheiro, é muito caro. Por quê? E então, se eu já estou com problemas na minha vida, ainda vou gastar mais dinheiro para isto? Na realidade, você tem que levar em consideração é que a compreensão que está vindo para você através deste programa, que servirá para que você durante toda a vida tenha abundância, para que em toda a vida você seja uma pessoa que esteja num crescente na busca da sua essência, na busca do seu propósito. Isto não tem preço. Isto você precisa fazer para que não tenha os outros problemas todos que estão na sua vida te trazendo preocupações, ansiedades, que muitas vezes podem ir para coisas piores, chegando até uma depressão. Então, preste bem atenção. Só há uma pessoa que pode investir em você para coisas de entendimento com relação a compreender como a vida se processa, quem você é, o que você está fazendo aqui e por que você tem que buscar a tua essência. Esta pessoa que pode investir nisso é só você. Dê prioridade nisso, foque nisto. Em poucas semanas você estará com a sua vida totalmente transformada. Chamo a atenção também de que você não deve nunca entender este programa como algo que você aplica uma vez e deve atingir abundância. Não, é um programa. Eu já expliquei para vocês, não tem nada a ver com um curso. Por este motivo, você vai ter um processo à sua disposição que fará com que você note o seu crescimento. Os primeiros objetivos que você colocar para dar sentido à sua vida serão alcançados e você ainda será uma pessoa
pouco ousada para estar fazendo com que esses objetivos sejam procurados. Mas conforme o tempo passa, conforme você aplica estes passos, você vai se tornando mais e mais ousado e coisas muito grandes começam a se concretizar em sua vida. E não há coisa melhor do que você estar se desenvolvendo o tempo todo. Isso faz com que você seja uma pessoa de referência. Você começará a ser procurado e você tem e deve passar para os outros todo o seu conhecimento também, toda essa compreensão, porque nós só teremos uma vida melhor aqui a partir do momento que nós todos tivermos valores iguais, visões semelhantes e estivermos em grupos crescentes para que todos possam ter a chance de se desenvolver. Então, para deixar claro, este não é um curso, é um programa. Você vai ter passos que serão acompanhados por mim durante algumas semanas. Esses passos serão trabalhados por você e digo mais, eles precisam serem praticados, porque a grande maioria desiste de ter abundância na vida porque tem que praticar, tem que viver as coisas. Eu sempre chamo a atenção de que uma pessoa que tem excelência só tem excelência porque pratica várias vezes as mesmas coisas e aquilo acaba se tornando um hábito que é algo automático. Então, a partir deste momento, essa pessoa passa a ser uma pessoa de excelência. Aqui é a mesma coisa. Você pega este programa, você vai aplicar a primeira vez e vai aplicar a segunda vez, a terceira e assim por diante. E a excelência, a proximidade e abundância de que eu falo começará a ser notada por você e cada vez mais você vai se aprofundar na busca de executar estes passos, porque você vai entender, vai compreender e vai saber como praticar e buscar esses resultados. Então, para finalizar aquilo que vimos falando, eu gostaria agora de fazer uma rápida síntese de que significa dar sentido à vida, para que você possa ter uma ideia melhor, para que você possa, de fato, se posicionar sobre este assunto. Então, na realidade, o que eu digo é que você encontra pessoas que têm muito sucesso na vida, enquanto que também encontra as pessoas que não têm nenhum sucesso na vida. E quando nós falamos em que uma das grandes diferenças entre estas pessoas está no ter sentido em sua vida, é porque estas pessoas procuram estar sempre crescendo, conhecendo coisas novas, mais que isso, compreendendo coisas novas, praticando, buscando excelência em tudo aquilo que faz. Então, veja só como é importante você saber, como disse anteriormente, decidir. Uma pessoa que decide, ela de imediato busca uma maneira de colocar em prática o plano que vai fazer com que a sua decisão se concretize. Ela não procrastina, ela tem que realmente avançar com aquilo que deseja. Ela precisa estar focando firmemente, focando claramente em relação àquilo que ela determinou como um objetivo em sua vida. O dar sentido à vida é ter objetivo. Eu, no começo, disse a vocês, nossos objetivos são pontos de controle que nós estabelecemos na vida para que a gente possa, na realidade, atingir o nosso propósito. O propósito dado por nós pelo Criador. Nós estamos aqui e precisamos estar conscientes que somos parte de um todo. Este todo é o Criador. E nós não podemos, para qualquer outra parte, fazer nada que a ofenda, porque ela faz parte do todo, assim como eu também faço. E por fazer parte do todo, se faço algo contra esta pessoa, estou fazendo contra a minha pessoa também. Isto não é inteligente, isto não é salutar. Então, precisamos ter essa visão holística, precisamos saber nos portar, precisamos sair desta mesmice das pessoas
que estão pura e simplesmente com verdades que adquiriram lá do berço até a sua maturidade, em ambientes não muito, digamos assim, com verdades atualizadas, com verdades que realmente devam ser levadas em consideração para os dias atuais. Então, uma vez mais, eu deixo claro que precisamos estar colocando em nossas vidas aquilo que nos dê prazer em levantar pela manhã e já colocar o foco, coisas que não estão naqueles nossos hábitos triviais, do tipo escovar os dentes, tomar o café da manhã, se dirigir para a empresa, trabalhar na empresa de uma maneira em que você pura e simplesmente cumpre uma tabela. Não é assim. Se você está trabalhando assim, está tudo errado. Você precisa ter prazer em ir para aquele local onde você vai buscar se desenvolver. É isso que fará que você se sinta sempre desafiado. É isso que fará com que você não queira ficar numa zona de conforto. Até porque, como disse, se ficarmos na zona de conforto, nós vamos nos desintegrar. É exatamente o oposto do que nós queremos aqui. O que nós queremos é crescer, e crescer constantemente e progressivamente para a direção da nossa essência, para o espírito. Nós somos seres espirituais. Até pouco tempo, a ciência não reconhecia isto, e isso trouxe uma divergência muito grande entre a religião e a ciência. Porém, hoje, a ciência já reconhece isso, já foi descoberto no cérebro do homem um local onde nós temos o chamado ponto de Deus, que nos comprova cientificamente que nós recebemos insights, informações do Criador que se encontra dentro de nós. Nós precisamos entender que estes insights, que muitas vezes parecem absurdos para nós, são as coisas que nos desafiam, são as coisas que fazem com que a gente cresça. Nós precisamos avançar, precisamos estabelecer objetivos sobre objetivos até chegar no propósito maior, que é de estar vivendo numa situação holística, onde todos entendem todos, onde todos colaboram com todos, onde não há competição. É por aí que nós temos que viver, é por aí que as coisas nas nossas vidas fluirão conforme o universo flui para uma expansão, para alguma coisa muito maior. É isto que o Criador espera de nós, é isto que nós precisamos fazer. E curiosamente, se fizermos isto, acontecerá aquilo que o Criador sempre disse: você desfrutará do melhor desta terra, você terá aqui uma vida em abundância, mas em abundância mesmo. Tudo o que você desejar, se você entender como funciona a sua mente, que o pensamento que você tem é uma dádiva do Criador e que esses pensamentos podem atrair cada vez mais aquilo que você deseja, você poderá ter tudo, em qualquer circunstância, de qualquer maneira. Tudo se resolve no seu pensamento. Eu, como mentor, estou aqui e digo para vocês, eu levei um tempo razoável para poder entender e compreender uma série de coisas. Minha base era uma base de exatas, eu sou de base engenheiro eletrônico, e como engenheiro eletrônico eu gostaria de ter provas de muitas coisas e não estar olhando para a natureza para verificar como são as leis naturais que regem o universo. Ora, nós como parte do todo somos partes do universo. Se olharmos para estas leis naturais que regem o universo, nós poderemos estar entendendo muita coisa, por mais que pareça ser algo contrário àquela lógica que nós temos de banco de escola. Tem muita coisa para aprender nesses passos. O primeiro passo que você tem que dar é querer mudar a sua vida. É você querer desejar e concretizar o que você deseja. E isso vai depender apenas de você, de mais ninguém, nenhuma influência externa a você, nenhuma opinião de pessoa alguma poderá fazer com que você não atinja aquilo que você está projetando em sua vida. Então, vá em frente, dê este passo, seja diferente.
Para de fato finalizar este assunto que estamos tratando hoje, gostaria de trazer ao conhecimento de vocês de que um Master Coaching, como se diz nos Estados Unidos, chamado Bob Proctor, tem colocado pesquisas no mercado e tem se comprovado que apenas 5% dos seres humanos deste planeta, ou seja, 5% de 8 bilhões de pessoas, são pessoas que de fato pensam, são pessoas que de fato têm possibilidades de obter na vida tudo o que desejam. Por quê? Porque trabalham focados, porque sabem ativar as faculdades que o Criador colocou à sua disposição no seu interior, desde esse poder enorme que é o próprio Criador, até a maneira como você pode ter percepção das coisas. Você pode, de uma maneira total, conseguir aquilo que quer, mas para isto existem passos, existem um processo pelo qual você precisa passar, conhecer, praticar, e quanto mais praticar, como disse então, mais sucesso você terá. O passo inicial para tudo isso é você seguir um pouco mais essas informações que eu estou colocando aqui para vocês, buscar entender o que significa essa compreensão, que nada mais é do que o conhecimento, mas onde nós nos aprofundamos mais, onde nós usamos da prática sobre ele, na busca de uma excelência mais prática e assim por diante, para que a gente possa estar então dando início a este processo de buscar definitivamente um sentido na nossa vida. Quem tem sentido na vida, quando levanta pela manhã, tem certeza de que a vida não é apenas aquela mesmice de sempre. Não, ele tem foco em coisas que estão num crescente em sua vida. Então não é pura e simplesmente levantar e passar por aquela rotina diária e ir para o trabalho e fazer no trabalho aquilo que está especificado. É muito mais do que isso. É por isso que você precisa dar esse passo. É por isso que você precisa investir em você mesmo. Você precisa crescer. Você foi feito por um Criador que está dentro de você e tem toda a condição, tem todo um poder dentro de você que precisa ser ativado. Você precisa entender como estas coisas funcionam. E é para isso que eu estou aqui, para auxiliar estas pessoas que desejarem trilhar este caminho, estes passos. Vale a pena. Digo a vocês, eu levei quase 60 anos para encontrar isso. Hoje eu estou praticando da maneira correta, porque foram tantas interações nesse processo que eu me sinto bem à vontade. E é isso que eu quero que todos também tenham em mente, porque nós teremos um entorno ao nosso redor muito melhor, muito mais forte. Nós precisamos e estamos aqui para ajudar, auxiliar o próximo. E o auxiliar o próximo significa exatamente levar a compreensão destas coisas para que as pessoas tenham sucesso. Pesquisas que foram feitas dentro desses estudos da aplicação deste programa, ou programas semelhantes a este, que apenas 5% da população mundial, nós estamos falando de 8 bilhões de habitantes, né, pensam. Veja bem, pensam. Apenas isto. 95% da população mundial vegeta. Vegeta. Ou seja, as verdades que possuem não são analisadas por elas. Simplesmente são obtidas de onde elas se encontram. Ou na família, ou na escola, ou no ambiente que frequentam. Enfim, a diferença está aí. Todas as pessoas que pensam vão ter resultados esplendorosos e vão dar sentido à vida. Preste bem atenção nisso. É isto que eu queria deixar claro neste primeiro vídeo desta série Seja Livre.